Deus que confia na nossa pequenez, é Deus que conta com cada um de nós, é Deus que pede de cada cristão batizado e batizada para que se tornem generosos, colaboradores, servidores e pessoas disponíveis também a dedicar a sua vida, doando o tempo, doando o que há de mais precioso, a própria vocação, para que o reino de Deus possa se difundir, acontecer, se planificar com as nossas ações, de modo especial por meio do nosso testemunho. Brota um sentimento de muita gratidão, de muita esperança, de confiança ao Deus da vida que muito nos ama. Então, o sentimento de celebrar estes 50 anos da Catedral Cristo Redentor, eu como pároco responsável, me sinto muito feliz. Ao mesmo tempo, carrego junto com a comunidade uma responsabilidade muito grande em poder celebrarmos o Jubileu de Ouro, uma data que marca a história, a vida, a missão do povo que aqui fizeram essa história. Sou muito grato aos nossos agentes de pastorais, aos nossos coordenadores, leigos e leigas. Muito grato àqueles que já passaram por aqui, fizeram história, fizeram parte dessa caminhada tão bonita do povo de Deus. Neste ano de 2022, a nossa Igreja Catedral Cristo Redentor está comemorando 50 anos, meio século, da sua inauguração. A Catedral é fruto de um sonho que se tornou materialidade. O nosso padre, Servílio Conte, missionário da Consolata, veio para Boa Vista do Rio Branco no ano de 1964. Veio como vigário geral. Ele trabalhava assessorando a Dom José Nepote, primeiro bispo missionário da Consolata em Roraima. Foi Dom Nepote quem recebeu dos frades beneditinos toda a tradição e a sequência da evangelização aqui no então território federal do Rio Branco. Os beneditinos encerraram a sua parcela e a Consolata, a partir de 1948, continuou com este processo. Dom Servílio, como padre, continuou conosco, padre e vigário-geral, nos anos subsequentes de 1965, 66. E ainda como vigário-geral, em 1967, ele elaborou um esboço do que seria a nossa catedral. Ao dar início à construção da catedral, em 1967, Dom Servílio nomeou uma comissão de obras da catedral, da qual fazia parte Carlos Augusto Vasconcelos de Lima, Ramiro Francisco da Silva, Francisco das Chagas Duarte, eu próprio e mais alguns que eu não me lembro agora. Esta comissão de leigos do povo católico de Roraima ficou encarregada de superintender e de ajudar na construção da catedral. E nós fomos com Dom Servílio, íamos com ele em todas as associações, em todos os órgãos de classe de Boa Vista, na Associação Comercial, na Cooperativa dos Fazendeiros, no Yacht Clube, até na maçonaria. Fazíamos promoções, arraiais, vendíamos selo em todo canto, buscando, arrecadando, pedindo contribuições para levantar a grande obra de fé do povo de Roraima. E assim fizemos durante 2 anos, pelo menos.
no fim de 1969. A catedral estava pela metade e não havia mais. Boa Vista era uma cidade muito pequena, não havia mais de onde tirar. Não havia mais de onde arrecadar dinheiro. Então procuramos o Dom Servilho e expusemos a ele a situação. E ele, um apóstolo de fé, um gigante de dinamismo e de crença, não se abalou. Disse simplesmente, bom, vamos para a Itália. Então fomos eu e ele para a Itália. E lá ficamos 2 meses, nas jornadas missionárias, como ele fazia. E arrecadamos mais de 400 mil dólares. Eu não podia falar, porque não falava italiano. Ele passava os diapositivos, os slides, e eu arrecadava. E voltamos para concluir, e no início de, isso no 1970, para concluir a catedral em 71 e foi concluída em 72. A construção da catedral veio revolucionar e hoje se insere na história também da construção civil, pelo seguinte, porque quando foi para dar início à construção, não havia, aqui em Boa Vista, não havia pedra britada, não havia britador. Então, nós nos deparamos com esse impasse. Como é que vamos construir a catedral se não tem pedra britada? E nem tinha como instalar um britador em tempo útil, além de ser muito caro. E então a solução veio do irmão Pedro Menegó. Me lembro que ele disse, não há problema, eu vou dar um jeito. E no dia seguinte ele veio com a mão cheia de seixos que ele trouxe do Rio Branco. E disse, olha, nós vamos construir a catedral com os seixos rolados do Rio Branco. E deu início à indústria de seixos, que até hoje está em atividade aqui em Roraima, dando emprego e renda a muita gente. Como a catedral estava em construção e os meios eram muito escassos, muito pouco, a dificuldade de chegar o material até aqui, isso tudo dificultava. Na época, Boa Vista não tinha nenhuma empresa de construção de terraplanagem, nem de nenhum tipo de construção civil. Então, quando o Sexto Beck chegou aqui, a Secretaria do Território Federal de Roraima, Secretaria de Obras chamada DO, Divisão de Obras, cedeu todo o equipamento que tinha, que era um equipamento já muito obsoleto, mas que o Sexto Beck refez aqueles equipamentos e os tornou produtivos. Um padre dos que fazia parte da diretoria que estava construindo a catedral fez amizade com alguém do comando ou subcomando do Sexto Beck e pediu apoio para que a mão de obra, ou seja, o serviço mais grosso, fosse realizado pelos soldados recrutas que estavam chegando. E entre esses soldados existia trabalhadores braçais, mecânico, motorista e operadores de máquina. Entre eles, eu fui um encarregado de vir aqui com a pá carregadeira para encher as caçambas. Eram 3 caçambas Chevrolet só que existia à nossa disposição. E com essas 3 caçambas a gente tirava o entulho, era a nossa missão. Participei da inauguração da catedral, dessa catedral. Fiquei muito feliz por saber que o mínimo que se podia contribuir, eu contribuí. E devo isso muito à minha esposa, que ela é muito católica. Até hoje a gente continua participando da comunidade da catedral. Uma obra que, eu posso dizer, é a mais bonita na cidade, é a mais bonita aqui no estado de Roraima. E que simboliza o povo de Deus, que simboliza aquele que busca ser feliz, aquele que busca ser amparado, aquele que busca a fé, a caridade, a ajuda.
Eu sou o primeiro diácono permanente da região norte. Diácono permanente é aquele diácono que não pode se casar mais. Já era casado e trabalhei em todos os setores aqui da paróquia, desde o curso de noivo, curso de pais e padrinhos, de batizado e tudo, e ficamos aqui o tempo todo. Como diácono, sempre participei das celebrações da catedral, das grandes romarias, porque o diácono é o servidor do altar, servidor da palavra de Deus, servidor da caridade. E tenho trabalhado esse tempo todo, vários padres já modificaram aqui, estamos sempre presentes. Essa igreja já foi reformada depois desse tempo que ela foi inaugurada, um trabalho bonito do padre Vantuí, transformando esses cristais, preparando tudo para melhorar a iluminação da igreja, para que a gente possa celebrar melhor. E a história da catedral é antiga, porque a catedral está em cima de um antigo cemitério, né? A parte de trás era cemitério, as famílias retiraram os corpos todos daqui e levaram lá para o cemitério da cidade, e aqui foi construída. Eu sou o padre Vantuí Neto. Então, em 2004, substituindo o padre Edson, dei continuidade ao processo de abertura dessas 3 portas, onde o fluxo ficaria melhor para a entrada e saída dos fiéis, de modo especial pensando em alguma situação difícil. Também o telhado, porque a densidade do calor entre a telha de alumínio colocada em 1972 e a laje acabava de chegar a queimar a madeira. Foi feita toda uma nova experiência de esquadria de madeira em cima, lá no telhado. Eu lembro de experiências que vivi de subir, por exemplo, com uma leiga chamada Tânia e a outra Jucineide, e nós subimos em todo o telhado da catedral. Até então, a catedral estava muito bem composta no seu espaço celebrativo e também na questão, de modo especial, do calor. Eu recebi a visita de um engenheiro que visitava a Universidade Federal e ele deu a ideia, então, de abrir todo o conjunto do vitral grande que está na entrada da catedral em 3 espaços. Foi feito um estudo de modo especial com estrutura metálica e nós desejamos abrir. E se abria isso, e melhorou muito a questão, né, do ar, da diminuição do calor, porque era uma questão de tirar o ar quente que subia, né, e deixar entrar um ar novo. Com isso, Dom Roque Paloski chegou em 2005, assumiu a diocese, e ele logo se perguntou sobre a questão da catedral. Nós fomos então à Europa e lá em Turim, olhando nos escritórios, de modo especial, da Casa dos Missionários da Consolata, descobrimos um desenho muito rude, muito simples, dos peixes, que era o desejo dos vitrais que Dom Servilho tinha encomendado lá na Europa, tinha sido cortado lá, o vidro tinha sido empacotado, mas quando chegou no bem-querer, tudo isso afundou. E aí o Dom Servilho acabou colocando como se fosse 3 tipos de vidros, de uma tonalidade amarela. E com o tempo, quem entrava na catedral, o lado direito, foi perdendo a coloração dos vidros. E quando se quebrava, tinha-se muita dificuldade de se adequar a um vidro parecido com a tonalidade. Com o encontro do desenho dos peixes, então, se começou a pensar, vamos então fazer todo aquele projeto que está escrito nos livros e que tem esse desenho muito rude, de lembrar a passagem do Evangelho da pescaria, em que o autor aqui pensou o forro como casco, que lembra que a evangelização do Rio Branco chegou via rio, via barco, e a nave da igreja onde os fiéis sentavam, ficou muito evidente que aí era o lugar dos peixes. Os vitrais era como se fosse um aquário. Quando
nós um dia inventamos de lavar a catedral e tiramos os bancos, nós descobrimos que o desenho do piso era uma rede de pesca. Então, cada vez mais dava elementos para que o estudo de todos os vitrais levasse a crer que eram águas e peixes, e depois descobrimos nesses pequenos espaços, tipo pequenos buracos que há na catedral, que havia também um estudo como se fosse as árvores da Amazônia. Por isso a catedral terá esses dois elementos nos vitrais, águas e peixes e árvores que nascem como se fosse da beira dos rios da Amazônia. Eu sempre participei aqui da Catedral Cristo Redentor porque eu residia com meus pais aqui na comunidade. Então, por isso, eu fazia parte da comunidade. E em 1980, eu fiz a Crisma. E através da Crisma, conheci o movimento Grupo Jovem Cristo Redentor. Na época, GRUJOC. E aí, então, comecei a participar desse movimento. E em 1983, eu comecei a ser coordenadora do grupo. E a gente fazia diversas atividades aqui, como o início da igreja Menino Jesus, Perpétuo Socorro. Nós fazíamos um trabalho de evangelização aí de 2 a 2. E foi por isso que surgiu essas duas comunidades também. E dava mais ou menos um número de 40 jovens. Era na década de 80. Aí se pergunta, mas naquela época era tão, o nosso município era menor que esse, né? Mas na verdade é porque eu, como catequista, e o Padre Zinto, nós trabalhávamos lá no 6º BEC, junto com os soldados recrutados, né? E eles começaram a participar aqui. Então o movimento cresceu. E foi assim muito lindo, porque o Padre Zinto, na época, ele dava muito incentivo ao jovem. Ele tinha assim uma confiança maravilhosa. E isso fazia com que a gente tinha um trabalho bem profundo, né? E toda a juventude adorava isso. E em 1987, mais ou menos, né? A Pastoral da Juventude cresceu também aqui no estado. E aí foi que fortificou cada vez mais esse movimento. É uma alegria muito grande poder estar assim, celebrando 50 anos da Catedral. Claro que a nossa caminhada começa no final de 89, início dos anos 90, mas eu me recordo quando criança, meus pais traziam a gente aqui na igreja, né? Então eu tenho assim umas recordações de criança, que quando a gente vinha participar da missa. E cada dia é um aprendizado, né? Então que esse tempo que a gente celebra, esse jubileu, seja assim um tempo de graça e de abundância, né? De ministros, de servos, de leigos, de pessoas que possam contribuir, que possam somar com a comunidade para que essa evangelização, né? 50 anos evangelizando Boa Vista. Nós também fizemos a celebração dos 40 anos, dos 40 anos da Catedral, estávamos todos aqui, né? E 30 anos evangelizando Boa Vista, 40 anos evangelizando Boa Vista, 50 anos, então tudo é graça. E nós somos agraciados por fazer parte dessa história e dessa comunidade da Catedral Cristo Redentor. A vida da comunidade, a vida da Catedral também tem muito a ver com a nossa história pessoal, com a nossa vida matrimonial. Casamos aqui em 93, foi aqui, né? nesse lugar que nós nos conhecemos, nessa comunidade, eu e minha esposa, na época juntos, irmãos de caminhada, depois começamos a namorar aqui, noivamos, casamos aqui nessa comunidade, tivemos os nossos filhos, né? Temos uma numerosa família, 6 filhos, todos eles na caminhada aqui da comunidade Catedral.
Então a catedral ela tem muito a ver conosco, né? Nós nos sentimos assim muito à vontade de falar da catedral, porque é a nossa segunda casa. Por aqui, grandes foram as pastorais, as missões populares que aqui aconteciam, ordenação dos padres, dedicação do altar, e assim o povo vivia. Por perto, as irmãs missionárias que aqui passavam, grandes missões, realizaram muita parceria com o povo que ficava esperando por esses momentos. Os órgãos pediam as suas celebrações. As escolas vinham celebrar os seus formandos. E assim acontecia grandes momentos aqui na nossa catedral. Ela é um templo de evangelização vivo, que ainda hoje leva o povo a acreditar, a ter fé, a viver a sua vida e a sua missão. Assim, a história da catedral, desde sua fundação, ela foi sempre escrita por migrantes. Muita gente de Roraima contribuiu para a sua construção, para os seus primeiros passos e para todos esses 50 anos. Mas muitas pessoas que chegaram, muitas pessoas trouxeram a sua cultura, todo o seu aprendizado, toda a sua caminhada para somar nesta caminhada da Catedral Cristo Redentor com as pessoas que já estavam aqui. Por isso fica nesses 50 anos um recado para todos aqueles que virão depois, que já estão aqui, mas não se inseriram ainda, de chegar conosco para somar, para continuar essa caminhada, porque esse é o sonho de Dom Servilho e esse é o projeto de Deus para esta catedral. Continuar sempre com todos aqueles que resolvem dizer sim ao seu projeto. Então você que chegou de qualquer parte do país, de qualquer parte do mundo, vai ser sempre bem-vindo na nossa catedral e tem muito a contribuir, porque todos nós necessitamos uns dos outros para nos tornarmos melhores. E uma grande família, né? E uma grande família. Queridos amigos e amigas roraimenses, com imensa alegria eu me uno a vocês para celebrar com gratidão os 50 anos de existência de nossa artística e belíssima e acolhedora Catedral do Cristo Redentor. Quantas graças, quantas bênçãos de Deus! Eu tive a felicidade de celebrar, de rezar com vocês neste recinto sagrado durante 10 anos inesquecíveis, de 1999 a 2009. Nestes dias em que nosso país busca novos caminhos, vamos suplicar juntos ao nosso adorável Cristo Redentor para que afaste de nós o ódio, a intolerância, a violência e nos ajude a construir um Brasil de justiça, de igualdade, de fraternidade, de alegria e de paz para todos e para todas. Eu saúdo vocês, como costumávamos dizer muitas vezes durante o abraço da paz. No meu coração tem lugar para você. E suplico para que a Trindade Santa abençoe você e a sua família. A bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns ao povo de Roraima, ao povo de Boa Vista, pelos 50 anos da Catedral Cristo Redentor. Um caminho bonito, que a igreja foi crescendo, a cidade foi crescendo, e sentiu-se a necessidade de uma catedral mais ampla. Um esforço gigantesco feito pelo bispo de então e os missionários e missionárias, como povo santo de Deus. Um projeto ousado para aqueles tempos desta nova catedral, que é uma riqueza arquitetônica também para a nossa região. Construído com muito esmero, sob a responsabilidade do prelado de então, Dom Servilho Conte.
Tantas mãos colaboraram, mas nos anos de 2009, 10, 11, foi feito também um empenho aqui, quando eu estava no exercício do meu ministério episcopal em Roraima, para tentar completar aquilo que não foi concluído no projeto inicial. Todos nós sabemos, a grande maioria sabe, que os vitrais que vinham da Europa, de Ravenna, preciosidades, acabaram afundando com a embarcação no Rio Branco, nas cachoeiras do Rio Branco. Então, este projeto de lembrar que o Evangelho chegou através dos rios, das águas, com os peixes, para lembrar também que o projeto original era isso. O redimensionamento do novo presbitério, com o altar, a cadeira, a mesa da palavra, o círio e a pia batismal, foi uma tentativa, depois a sonorização, a iluminação, de dar uma adequada do projeto original na construção da nossa querida Catedral Cristo Redentor. Quero louvar e bendizer a Deus por tantas mãos do passado, dos anos 60 e 70, mas também aqui nos anos que foram empenhados para a reforma deste templo, quando estava aqui. Lembro e agradeço a tantas pessoas e cito a responsabilidade do Padre Vantuírio, então o responsável, o pároco da catedral, para levar para frente o projeto. Tanta generosidade de todas as partes. Não cito ninguém, mas por tudo Deus seja louvado. E celebrar as bodas de ouro é celebrar, sobretudo, a vida e a certeza desta herança que nossos antepassados nos deixaram e que hoje nós somos responsáveis de manter este templo o lugar onde nós possamos celebrar a vida no louvor da gratidão a Deus e no arrependimento de nossos pecados. Parabéns, Boa Vista, parabéns, Catedral, povo de Deus, aqui da Catedral Cristo Redentor, por este zelo com o templo. Querido irmão, querida irmã, me recordo nesta ocasião que quando entrava na Catedral Cristo Redentor, procurava vivenciar a mística do Evangelho, a contemplação da página bíblica da pesca de Jesus e dos discípulos. Olhe para o teto e perceba que o forro nos faz lembrar o fundo de uma embarcação. Olhe para as laterais, para os vitrais, portas e janelas, e você perceberá nas imagens dos peixes e água o sinal de vida e alimento para todos. Agora olhe para o piso e perceba que nos traços estão a representação de uma rede. Por isso, ora somos peixes e ora somos pescadores de gente. E que assim o jubileu da Catedral nos faça perceber que somos irmãos e irmãs a serviço do reino de Jesus Cristo, o Cristo Redentor. Mais uma vez, parabéns, parabéns a todos e vivam nesta belíssima catedral as páginas vivas do Evangelho como discípulos missionários.